Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Nós somos a experiência, eu acredito, de extraterrestres. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos. E eles provavelmente estão dizendo, puxa, veja esses humanos, veja como conseguem avançar rapidamente. E nós estamos aprimorando cada vez mais a tecnologia. Mas Elon Musk da Tesla e o físico Stephen Hawking avisaram que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Eu concordo com eles. Precisamos tomar cuidado. Vamos fazer a seguinte pergunta. Por que, durante a história humana conhecida, houve certas famílias e linhagens que alegavam ser superiores ao resto da humanidade, tão superiores que tinham o direito de governar sobre todos por causa de suas supostas ascendências dos deuses serpentes? Esse tema constante vive aparecendo durante toda a história. Eles são parecidos com robôs, parecidos com máquinas. E, portanto, muito previsíveis. E sendo que você vê a natureza fria de tantos animais répteis dentro da sociedade humana, há uma correlação entre os dois. E é por isso que a forma reptiliana é tão comum para expressar uma mentalidade como de uma máquina, sem emoções, como a de um computador. Considerando que o aspecto reptiliano do nosso cérebro possa ser o responsável por nossos comportamentos mais agressivos e reflexivos, será que é possível que a história dos arcontes realmente esteja descrevendo seres humanoides reptilianos? E será que as nossas características supostamente reptilianas são realmente um produto de engenharia alienígena? As pessoas se focam na história do Jardim do Éden, da Bíblia, como se ela fosse única. Olhe ao redor do mundo e você verá histórias parecidas com temas parecidos. Ela parece estar falando da criação do homem, Adão e Eva. Eu proponho, a partir das minhas pesquisas, que a história não está falando disso. Está falando do ponto em que a genética humana sofreu uma alteração e uma manipulação genética. E o ser humano se tornou, naquele momento, ele próprio, um híbrido, que sofreram uma grande infusão, eu diria, que eu chamo de genética de Arconte, simbolicamente a serpente do Jardim do Éden. Mas se existirem, qual será o objetivo deles? A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse de forma que eles possam governar de um ponto central. Janeiro de 1977. O estimado cientista Carl Sagan publica seu livro ganhador do prêmio Pulitzer, Os Dragões do Éden, especulações sobre a evolução da inteligência humana. O livro explora a teoria proposta pelo neurocientista Paul MacLean, que associa partes do cérebro a diferentes períodos de tempo da história. Paul MacLean propôs que o cérebro anterior em si pode ser subdividido em 3 partes diferentes. Uma delas foi denominada complexo reptiliano e a outra ele denominou complexo paleomamífero, que depois foi denominada sistema límbico. E a terceira parte ele denominou complexo neomamífero. Isso foi significativo porque ele associou esses 3 aspectos diferentes do cérebro anterior da história evolucionária ao desenvolvimento.
E ele sugeriu que o cérebro mais primitivo e reptiliano era a parte mais antiga do cérebro e era remanescente da nossa evolução a partir dos répteis. Então, o complexo reptiliano do gânglio basal, MacLean associou alguns dos comportamentos mais agressivos ou a territorialidade. E algumas dessas coisas nós tipicamente associamos a muitas espécies de répteis. Se o ser humano só tivesse a parte reptiliana do cérebro, ele basicamente só agiria por instinto. Se quisesse comer, simplesmente comeria. Não haveria nenhum tipo de raciocínio mais refinado. Carl Sagan propôs que nós precisaríamos nos concentrar no cérebro reptiliano, porque é de onde vêm esses impulsos primitivos de agressividade e territorialismo, principalmente em uma época em que estamos tão envolvidos em muitas guerras e conflitos, e em que os governos estão apelando para o nosso medo e nossos aspectos primitivos que estão nos motivando. Certamente, se você olhar 20 e 30 anos atrás, foram descobertas muitas coisas e agora também sabemos de muitas outras coisas. Principalmente, eu acho, algo que foi muito importante é que, hoje em dia, é muito bem aceita a ideia de que os dinossauros não foram extintos. Os dinossauros essencialmente se desenvolveram e viraram pássaros e continuam vivos até hoje. E agora que sabemos que nem todos os dinossauros foram extintos, aliás, alguns sobreviveram e se tornaram pássaros. Pássaros de sangue quente, note bem, vindos do dinossauro que é considerado réptil e de sangue frio. Estamos reconhecendo que mesmo que eles sejam pássaros hoje, nós não reconhecíamos como parte da família dos dinossauros. Será que essa parte que poderia ter sobrevivido à devastação há 65 milhões de anos poderia ter se desenvolvido paralelamente à raça humana em galerias de cavernas ocultas e poderia ser a criatura que nós achamos que é extraterrestre, mas que na verdade é nosso vizinho terrestre? Os paleontólogos geralmente afirmam que os dinossauros foram totalmente extintos há 65 milhões de anos. Eu acho que é certamente dentro da esfera do aceitável, que alguns tenham encontrado algum nicho ecológico para sobreviver e podem existir até hoje. E eu observo que, apesar de ouvirmos relatos de abduções por OVNIs com criaturas baixinhas cinzentas e humanoides altos, uma minoria relata encontros com o que nós chamamos de reptoides. Portanto, é possível que em algum planeta, se não na Terra, em algum outro lugar, eles tenham vindo dos dinossauros. Encontrar outro lugar no universo que seja tão rico em recursos e tão capacitado para o sustento da vida deve ter sido uma descoberta muito animadora para os extraterrestres que visitaram a Terra na nossa pré-história. Aos olhos deles, este poderia ter sido o lugar que eles poderiam colonizar, ou talvez ser usado como um ambiente de trabalho para experiências que eles faziam com novas espécies que eles tentavam arquitetar. Talvez eles tenham manipulado o DNA dos dinossauros para favorecer certas mutações. Ao conduzir certas mutações nos genes dos dinossauros, extraterrestres altamente avançados, através de modificações genéticas, podem ter sido capazes de alterar o curso da evolução dos dinossauros para favorecer a ascensão dos mamíferos. É possível que viajantes celestiais tenham manipulado o DNA de répteis e mamíferos na Terra? E será que uma de suas experiências pode ter resultado em uma espécie híbrida, humana-réptil, que agora existe predominantemente embaixo da Terra? Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. Pessoalmente, eu não assino embaixo das metas dos reptilianos. Nós não somos escravos. Temos livre-arbítrio. Podemos fazer o que nós bem entendemos. É muito fácil para o ser humano dizer: ah, olha só, o motivo de estarmos nessa situação aqui na Terra é porque nós somos uma espécie escravizada. Nós somos cativos deles. Eu teria que dizer que a única coisa que irá finalmente unir a espécie humana e a reptiliana é na realidade o fato de que ambas descendem
da mesmíssima herança. E apesar de parecermos diferentes agora, se nós vivemos no mesmo planeta e nossa aparência física é diferente, não importa. Eu acho que seria ótimo reinventar a espécie humana, apresentando-nos a outra espécie alienígena. Portanto, existem vantagens a ser colhidas pelo contato com essas entidades. Será que esses seres humanoides escamosos, conhecidos como reptilianos, realmente existem? E se existirem, será uma espécie criada por alienígenas? Uma espécie que tem um plano sinistro para a humanidade? Ou ela acabará se revelando como nossos irmãos genéticos, dando início a um futuro onde os répteis e os seres humanos finalmente se tornarão um só? Belém. A Basílica da Natividade, construída por volta de 330 d.C. por Constantino, o primeiro imperador romano cristão, é uma das igrejas usadas constantemente mais velhas do mundo. Ela sobreviveu a invasões, mudanças de governo, incêndios e terremotos. Muitos alegam que a igreja é protegida por um poder superior, porque está situada acima de uma caverna que alguns estudiosos da Bíblia acreditam ser o verdadeiro local de nascimento de Jesus Cristo. Existem muitos livros sobre a história da vida de Jesus Cristo, que nunca conseguiram fazer parte da Bíblia, e um deles era chamado de Proto-Evangelho de Tiago. Nesse livro, José e Maria se aproximam de Belém quando ela diz, "Eu vou dar à luz." Ele pensa por um instante e responde, "Conheço uma caverna perto daqui." Na entrada da caverna, eles se deparam com uma luz resplandecente e quando a luz se dissipa, Maria está segurando Cristo nos braços. Se observarmos o quadro bizantino, o nascimento de Jesus é representado numa caverna. De acordo com o Evangelho de Lucas, Maria dá à luz e em seguida põe o bebê Jesus numa manjedoura, mas não se tem nenhuma informação sobre o local do nascimento. Contudo, sabe-se que naquela época as cavernas eram com frequência usadas como abrigo para os animais. Se voltarmos ao século III, encontramos essa ideia de que Jesus, na verdade, nasceu numa caverna. Também existe a descrição da tumba da ressurreição como uma caverna, como um simples espaço vazio que tinha uma pedra circular na entrada. A Bíblia faz menção de que quando Cristo é retirado da cruz, ele é enterrado numa tumba aberta na rocha. Parece mesmo haver um ambiente místico aqui. Temos essa ideia de que a caverna é o lugar onde um ser divino aparece e depois vai embora. É como se a passagem estivesse no interior da caverna. O projeto de Constantino de construir igrejas na Terra Santa começou com construções em cima de cavernas associadas com os mistérios mais importantes da fé. Ele fez uma igreja sobre o lugar de nascimento de Jesus. Depois fez uma igreja sobre o lugar da crucificação de Jesus, onde hoje fica a Basílica do Santo Sepulcro. E ele fez outra igreja no Monte das Oliveiras sobre uma caverna associada ao lugar da ascensão de Jesus aos céus. Existe algum significado para o fato de tanto o local de nascimento quanto de ressurreição de Jesus ter sido no interior de cavernas? O sudário de Turim é, sem dúvida, a relíquia mais importante da ressurreição. São as marcas extraordinárias do corpo crucificado impressas nesse pano que ninguém jamais conseguiu explicar ou reproduzir com exatidão. Jesus estava na tumba e algumas pessoas acreditam que houve uma intensa manifestação de energia que criou o que hoje chamamos de sudário de Turim. Foi alguma forma de radiação muito intensa e poderosa. Com o uso da tecnologia do século XXI, sabemos que o sudário de Turim é uma peça do primeiro século. E também sabemos, sem sombra de dúvida, que ele não poderia ser pintado ou criado de outra forma. Então, o sudário de Turim representa uma evidência excepcional de que algo poderoso aconteceu naquela tumba. No dia seguinte, quando as pessoas foram visitá-lo para ver seu corpo, Jesus havia sumido. Então, dois seres reluzentes, não humanos, encontraram essas duas testemunhas do lado de fora da tumba e informaram que Cristo havia ressuscitado e que havia partido.
É possível que aquela caverna fosse algum tipo de passagem ou portal, porque em muitas dessas histórias as cavernas ligam a terra e o céu. Poderia o sudário de Turim ser realmente a evidência de que algo de natureza tecnológica e também espiritual tenha ocorrido no interior da caverna, onde muitos acreditam que Jesus ressuscitou? Relatos de humanos tendo encontrado com o divino dentro ou perto de cavernas estão por toda a parte do globo há milhares de anos. Se observarmos o profeta Maomé no Monte Hira, veremos que ele está em uma caverna. Ele está orando e meditando. Então ouve a voz de Gabriel. Ícora, Ícora, que significa recite, recite. E então ele recita o Alcorão. De acordo com a tradição dos hebreus, o profeta Elias, que viveu por volta do século 9 a.C., morava em uma caverna. De acordo com a mitologia grega, Zeus nasceu em uma caverna. E as cavernas são, com frequência, compreendidas nas tradições religiosas como portais para o submundo. Dessa forma, as cavernas são adoradas por todo o Mediterrâneo. Geralmente porque um deus está associado a essa caverna. O deus é adorado em uma caverna ou em uma gruta. É possível que as histórias de Zeus, de Maomé e até mesmo de Jesus sejam evidências de que as cavernas subterrâneas do mundo possam ser portais que nos ligam a outros reinos. Mais provas podem ser encontradas se examinarmos os rituais que continuam a ser praticados dentro das cavernas até hoje. Himalaia, norte da Índia. Todos os verões, centenas de milhares de peregrinos hindus fazem uma árdua jornada. Eles atravessam muitos quilômetros de terreno irregular até chegar à gruta de Amarnath, um lugar considerado santo há milhares de anos. A 3.900 metros acima do nível do mar, no Himalaia, encontramos o lugar de peregrinação mais venerado por todas as pessoas que seguem o hinduísmo. As pessoas morrem por causa de doenças relacionadas a altas altitudes, outras às vezes simplesmente caem do despenhadeiro. Mas as pessoas não deixam de ir porque este santuário é considerado o mais santo que todos os outros. De acordo com a crença local, esta imensa gruta é onde o deus Shiva revelou à sua esposa Parvati os segredos da imortalidade e da criação do universo. Glorificando Shiva, os adoradores fazem suas orações para uma relíquia sagrada localizada no interior da caverna, uma língua de gelo que é considerada a manifestação física do poder reprodutivo de Shiva. Por revelar o segredo da transcendência e o segredo da verdadeira imortalidade. Este lugar é extremamente importante para os seguidores do hinduísmo. Para os fiéis hinduístas que arriscam a vida para chegar à gruta de Amarnath, é verdadeira a história de que um ser extraterreno esteve neste exato lugar, aqui na Terra. Mas por que o deus Shiva escolheria uma gruta para revelar seus segredos divinos? Será que as cavernas têm propriedades especiais que as transformam em lugares de adoração por toda a história? O interessante é que a gruta de Amarnath é apenas uma das centenas de cavernas espalhadas pelo mundo todo que se tornaram em determinado momento sagradas. Os arqueólogos acreditam que a escultura de 6 metros de serpentinito encontrada na caverna do rinoceronte em Botsuana era o foco de um ritual religioso de 70 mil anos atrás.
Eu não acho que é uma coincidência o fato desses lugares de refúgio espiritual serem dentro de cavernas. É justamente onde se pode meditar e contemplar, onde se pode ouvir sua voz interior, sem as distrações do dia. Uma das características da caverna é que ela fica no subsolo, escondida. Ora, a religião é sobre fatos que não se podem ver. Então, entrar numa caverna é o mesmo que entrar numa terra santa. Seria a natureza misteriosa das cavernas explicação suficiente para dizer por que elas são veneradas como terra sagrada em diferentes culturas e religiões pelo mundo inteiro? Yucatán, México, 2008. Arqueólogos mexicanos que exploravam perto da capital Mérida fizeram uma descoberta histórica. Um submundo aquático repleto de oferendas misteriosas para os deuses maias, inclusive sacrifícios humanos. O que eles descobriram foi um complexo de 14 cavernas, e dentro delas havia templos de pedra e outras estruturas. E tudo isso se relacionava. Achou-se que eles haviam descoberto o mundo subterrâneo maia, conhecido como Xibalba. Algumas obras ficam embaixo da água, então mergulhadores teriam que segurar a respiração e mergulhar para fazer a escultura. Isso demonstra a devoção deles. No âmago da sociedade maia extremamente religiosa estava a crença de que, para se juntar aos deuses na próxima vida, os mortos deveriam fazer uma jornada sombria e perigosa. Na mitologia maia existem essas incríveis referências ao Xibalba, o que significa o submundo. E podemos ler sobre ele no Popol Vuh, que é o livro dos sacerdotes jaguar. Alguns historiadores acreditam que as cavernas descobertas em 2008 são de fato as que simbolizam para os maias a entrada para o Xibalba, o submundo. Um dos mais famosos decifradores de código era a doutora Linda Chile. Ela trabalhou com a língua maia durante toda a vida e é uma das pessoas que sugerem que exista outro significado para o termo Xibalba, que seria a Via Láctea. Para os maias, que eram ótimos astrônomos, isso representava o portal para outro mundo, Xibalba. O centro da Via Láctea. Então, quando eles se referiam ao submundo, na verdade se referiam ao céu acima deles. Isso sugere que a caverna poderia ser um portal, através do qual extraterrestres poderiam transitar livremente entre o planeta que moravam e o nosso. Colônia, Alemanha. Por séculos, grandes levas de visitantes têm se reunido dentro desta catedral gótica para ver um sarcófago de ouro que dizem conter os ossos dos reis magos, também conhecidos como os Três Sábios. Apesar da história dos Três Reis Magos ser das mais populares e mais conhecidas no que se refere ao nascimento de Jesus Cristo, pouco se sabe realmente dessas figuras. Segundo os evangelhos, os três reis ou os três sábios vieram do leste. Na época em que os evangelhos foram escritos, havia uma parte do mundo que para os ocidentais era considerada fonte de toda magia e misticismo. Os magos eram antigos sacerdotes da Pérsia, ou do Irã, como chamamos agora. E remontam a 3.000 anos antes de Cristo, provavelmente, ou até mais. Os magos se interessavam pelas estrelas. Em especial, procuravam diferentes influências que as diferentes estrelas e planetas tinham em certos momentos. E isso era parte integrante da tradição deles.
Os 3 reis magos viajaram milhares de quilômetros para a chamada Terra Santa. Parece que acharam Belém sem o uso de mapas. Está escrito que eram astrônomos e seguiram as estrelas. Mas os 3 reis magos existiram mesmo? Ou a história da viagem deles para visitar Jesus tem outra origem, mais extraterrestre? Vimos que a estrela os guiou. Então a estrela se movia ou estava voando e era inteligentemente dirigida porque levou os magos ao destino. E ela pairou sobre a manjedoura onde estava Jesus e lançou raios de luz para iluminar a manjedoura onde estava Jesus. Podemos nos perguntar se os próprios reis magos não seriam extraterrestres. Ou, talvez, se a própria estrela de Belém não era uma espécie de astronave extraterrestre que conduziu os magos. Seriam os 3 reis magos viajantes siderais guiados por tecnologia extraterrestre? Ou sua presença na história de Jesus é uma espécie de código, destinado a conectar Jesus a outras histórias místicas e religiões, onde o número 3 tem significado profundo? Há quem creia que uma prova pode ser encontrada examinando os 3 presentes que cada um dos magos deu ao Filho de Deus. Ouro, representando as necessidades físicas e materiais da criança durante a vida. Incenso, uma antiga resina aromática. Uma teoria diz que quando queimada propicia expansão e iluminação da mente. E mirra, um óleo muito associado à morte e a embalsamamento, representando o além. Mas por que 3 presentes? E por que só esses 3? Talvez as respostas estejam numa antiga linguagem biológica, tão antiga quanto a própria vida. Uma linguagem escrita em código ternário. Há uma teoria de que a chave para libertar o poder do número 3 está no mistério da Santíssima Trindade. De que a noção de 3 pessoas divinas e um Deus se refere a 3 estados do ser. Deus Pai, a entidade intelectual e ética. Deus Filho, a entidade física e real. E Deus Espírito Santo, a entidade emocional e inspiradora. Passado, presente e futuro. Deus e o homem como um só. Estariam as lendas realmente descrevendo seres de outro mundo que vieram à Terra no passado distante? E se for assim, podem as lendas ser ligadas às aparições de OVNIs de hoje em dia? Há aparições que datam de séculos na ilha de Man, do que descrevem como sendo um aro ou aros de fogo no céu. Essas descrições são quase idênticas às do aro do profeta Ezequiel na Bíblia. Segundo Ezequiel, capítulo 1, o profeta viu um objeto voador que descreveu como 4 aros em uma roda, mas de uma espaçonave extraterrestre. Estudiosos da Bíblia quiseram muito entender a descrição da roda de Ezequiel, que era de aros dentro de aros, e a ideia de que havia um querubim em cada um. Fica muito claro de que ele descreve algum tipo de dispositivo. Ezequiel descreve aros dentro de aros, com olhos de diferentes animais, e que tudo brilha como bronze, como metal. Então, que descrição é essa? Parece muito mais ser o encontro com algum tipo de espaçonave extraterrestre, que foi mal interpretado como sendo um evento divino. Então nós podemos pensar que a ilha, na verdade, foi escolhida pelos extraterrestres, que era uma das bases deles. Desceriam com seus OVNIs ali. Aliás, lendas sobre OVNIs e extraterrestres continuam a circular na ilha até hoje. Segundo o Evangelho de São João,
que Jesus de Nazaré ressuscitou um homem morto havia 4 dias. Jesus ficou emocionado a ponto de chorar, diz a Bíblia. Ele olhou bem para o túmulo e, emocionado com o pranto de Maria e Marta, decidiu ressuscitar Lázaro dos mortos. Então ele se aproximou da entrada do túmulo e literalmente chamou Lázaro para voltar de entre os mortos. Em minha opinião, não há explicação científica para a volta de Lázaro. Parece que a alma de Lázaro tornou a ser unida a seu corpo, e não que ele fosse um morto-vivo ou um zumbi. Mas ele voltou a ser ele. Voltou dos mortos. Então essas pessoas especiais tinham o poder de pegar os mortos e trazê-los de volta à vida. Que tipo de poder teriam para poder fazer isso? Talvez o poder de um extraterrestre? É possível que alguns dos primeiros doutores fossem discípulos, alunos de extraterrestres, que receberam a sabedoria que os ajudou a ser mais elevados do que o resto da humanidade. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Então, temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando. E parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender. Mas alguns acreditam que, em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome. Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Haveria realmente uma conexão extraterrestre entre humanos vivos e o mundo dos mortos? A concepção de Jesus Cristo. Um anjo chega até a Virgem Maria e diz que ela vai ser abençoada por Deus com um filho. E a seguir, ela engravida. Existe uma realidade angélica no Novo Testamento, seja no nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Temos a possibilidade de poderes de outro mundo estarem envolvidos desde o início até o fim. A versão mais literal é a ideia de que Jesus é estritamente alienígena. O que, claro, de certa maneira ele é. Mas se você o aceitar como filho de Deus, obviamente, ele não é da Terra. Eu tendo a acreditar que Jesus foi um ser humano muito espiritualizado que entendia muitas coisas que estamos começando a aprender hoje. Mas também é bastante possível que ele tenha sido um extraterrestre que desceu para nos ensinar coisas. Essa inteligência divina é muito real de alguma forma.
Os especialistas em engenharia também examinaram a história bíblica do êxodo dos judeus do Egito. Como puderam sobreviver 40 anos no deserto? Poderiam possuir máquinas complexas com capacidades não só para a construção, mas também para a sobrevivência humana? Na Bíblia judaica, o livro do Êxodo descreve como o povo judeu sofreu durante a escravidão no Egito. Então, por volta do século XIV a.C., o faraó, temendo o aumento da população judia, ordenou a morte de todos os primogênitos judeus nascidos no Egito. Para salvar seu filho, uma mãe colocou o bebê em uma cesta e a deixou navegando no rio Nilo. Esse menino foi encontrado pela família do faraó, que lhe deu o nome de Moisés e o criou como se fosse seu. Já adulto, Moisés descobriu sua verdadeira identidade e pediu ao faraó que libertasse os judeus. Quando o faraó recusou, Moisés ajudou os judeus a fugir do Egito. Os historiadores acreditam que Moisés e seu povo cruzaram o Mar Vermelho e se dirigiram ao deserto do Sinai. Segundo os textos antigos, Deus ficou furioso com os judeus por eles terem adorado ídolos e os fez andar sem rumo no deserto por 40 anos antes de chegarem a Israel. A Bíblia diz que durante esse tempo, os judeus sobreviveram com uma única fonte de alimento: maná. Mas o que é maná? Um alimento naturalmente abundante criado por Deus? Ou, como pensam alguns, algo bem diferente? A Bíblia explica como os judeus saíram do Egito, onde eram escravos, para a Terra Prometida. Eles tiveram de cruzar o deserto do Sinai. E, inevitavelmente, como havia muitas pessoas e pouca vegetação, pois era um deserto, eles ficaram com poucas provisões. Neste ponto, Deus interveio e enviou maná do céu. Isso assumiu a forma de algum tipo de sementes que caíam sobre o deserto e que, quando coletadas no dia seguinte, forneciam alimentos para os judeus. Exceto às sextas-feiras, em que havia uma porção dupla, pois no sábado não caíam por causa do sabá. A Bíblia judaica não descreve o maná em detalhes, mas outro antigo texto judeu fornece mais pistas. O Zohar é uma coleção de comentários e interpretações da Torá. Esse texto é muito importante para a crença mística da Cabala, do século XIII. O Zohar descreve que algo chamado o Antigo dos Dias fornecia o maná. Porém, o que era esse Antigo dos Dias? Um homem, um deus ou outra coisa? Há vários relatos na Bíblia que afirmam que uma pessoa que se aproximasse da Arca da Aliança e não soubesse como operá-la, seria imediatamente morta. E algumas vezes, depois de encontrarem a arca, as pessoas começavam a perder as unhas e os cabelos. Assim, temos evidências de algum tipo de envenenamento por radiação que estava diretamente relacionado à Arca da Aliança. Portanto, a Arca da Aliança abrigava um equipamento extraterrestre que foi dado aos judeus durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto. Acredita-se que a máquina de maná fornecia uma forma muito nutritiva de algas verdes ou clorela como fonte de alimento. Essa é outra teoria sustentada pela ciência moderna. Descobrimos que já foi realizado um trabalho no campo das viagens espaciais, no qual a alga verde, clorela, era cultivada em tanques. Ela alimentava pessoas que viviam em um ambiente fechado e as manteve vivas. Pesquisas feitas pela NASA nos anos 1960 e 1970 descobriram que a vida humana pode ser mantida por longos períodos com o consumo de alga clorela e mais nada. Se os astronautas podem sobreviver com algas, os judeus poderiam ter feito o mesmo?
A máquina de maná era um aparelho sensível. Para funcionar adequadamente, tinha de ser limpa uma vez por semana. Nesse dia, a máquina era desmontada e limpa. Então é possível que o sabá que temos hoje tenha se originado da limpeza da máquina. Uma teoria em que poderíamos pensar é que a máquina, embora os judeus soubessem como fazer a manutenção e como produzir maná, depois de algum tempo tenha parado de funcionar. E por esse motivo eles saíram do deserto. Se a sobrevivência dos judeus dependia da máquina de maná, onde eles a conseguiram? Alguns acham que eles a roubaram dos egípcios antes do êxodo. Outros suspeitam que extraterrestres a deram a eles como um gesto caridoso para impedir a fome no deserto. De qualquer modo, a resposta e a Arca da Aliança estão perdidas para a história. Os cientistas atuais criaram um processo que produz uma substância com elevado teor de proteínas usando energia solar, vapor d'água e algas clorela. Será que isso é similar à tecnologia alienígena usada milhares de anos atrás? Eles realmente construíram uma máquina. Uma máquina que usa uma cultura de algas para produzir um superalimento. Encontramos um tipo similar de tecnologia descrito no Zohar. Será que a história está se repetindo? Uma das grandes questões é de onde veio a máquina. Eu acho que temos duas respostas. Ela foi construída na Terra, que é uma teoria na qual não acredito. A alternativa, é claro, é que ela pode ter vindo de algum ponto do espaço exterior. Bom, esse é um grande salto de imaginação. Mas é claro que a parte interessante é que ela realmente produz comida igual a usada em naves espaciais. Se o mundo antigo tinha máquinas de maná, serras gigantes e aeronaves sofisticadas, qual era a fonte de energia para essa tecnologia? A resposta pode estar bem à vista. As civilizações eram muito mais avançadas do que nós acreditamos. E, literalmente, tão avançadas como nós somos hoje. Essa pergunta é uma questão científica e temos de fazê-la constantemente. A resposta possível quanto aos alienígenas terem nos visitado no passado pode ser positiva. Para que víssemos que nosso passado foi muito diferente do que aquilo que aprendemos na escola.